Uhum. O que você acha, Liduína? Quais são os desafios aí que você destaca? Olha, os desafios na minha prática, eu acho que o mais difícil deles talvez seja ainda a aquisição de tecnologia, né? Ainda o custo é muito alto. E a maioria das crianças, dos pacientes que são os pacientes aí, né, de novo, né, as pessoas com deficiência mais comprometidas, na realidade eles precisam de tecnologia de alto custo, né? Cadeiras motorizadas, cadeiras adaptadas que sejam individualmente adaptadas para cada necessidade. Então, embora, né, a Prefeitura de Campinas já ofereça a tecnologia, o custo ainda é muito alto. Então, o investimento no processo de inclusão, ele é alto, né? Sim, A quantidade de recursos econômicos. E uma cadeira não é barata, né? Nós temos cadeiras de R$ 3.000, R$ 4.000 para crianças que vão crescer, cadeiras até de R$ 17.000, né? São as motorizadas para pacientes gravemente comprometidos. E, na realidade, essa tecnologia vai fazer a grande diferença também se, né, associada à questão do transporte, da acessibilidade. Eu tive um paciente que fazia direito e ele dizia que a primeira coisa que ia acontecer depois de formado, ele ia processar uma boate da região metropolitana de Campinas, famosa, porque ele nunca tinha conseguido entrar até os 19 anos, porque não tinha o acesso, não tinha elevador, não tinha rampa, né? Então, e, na realidade, ele tinha cadeira, né? Ele tinha toda a vontade, ele tinha até uma questão econômica, mas não tinha o acesso. Então, eu acho que a questão da tecnologia é uma coisa que a gente vai ter que ainda evoluir bastante, né? E a questão mesmo também, acho que de políticas públicas, né? Existem algumas políticas que faltam. Num TCC recente do meu curso, nós procuramos algumas políticas sobre a intervenção de bebês, né? E a gente não encontrou, né? Não existe nenhuma norma, nenhuma diretriz política sobre a intervenção de bebê ainda, né? Acho que nesse aspecto é interessante, Liduína, quando você fala dos bebês, né? Porque é sabido que quanto mais mais cedo. cedo, né, essa criança recebe os apoios que ela necessita, a sua condição seguramente é melhor, né? E aí entra mesmo a disponibilidade de recursos para esse atendimento, né? Como é que vocês veem isso? Será que não é coincidência, ainda pensando a questão de passa a ser um senso comum que é bom se garantir a acessibilidade a partir da Constituição? A Constituição está completando aí 30, quantos anos? 1988, Vamos fazer a conta aqui, alguém faz... 2011. Né? Quer dizer, ela é jovem, né? Como são os nossos jovens ingressantes, né? E, coincidentemente, a gente vê um aumento de candidatos ingressantes, né? Na escola, na universidade, com restrição de mobilidade, com deficiência. Será que, nesse sentido, a gente pode dizer que essa é a primeira geração que se beneficia do reconhecimento que isso não é um problema patológico, isso não é um problema, ou seja, individual, né, que deve ser tratado pelo coletivo e, portanto, efetivamente, eles estão vindo para ter igualdade de oportunidades, né, para eles, inclusive, poderem efetivamente participar do mercado de trabalho, né? Porque, coincidentemente ou não, né, você falando, eu falei assim, nossa, é a molecada que está chegando agora para nós, né? Então, com certeza, seus pais já viveram essa relação mais arejada e menos preconceituosa, né, da condição, né, e procuraram rapidamente. Eu tenho um afilhado que tem síndrome de Down e eu lembro que os pais não sabiam antes, só souberam com o nascimento, e passado um primeiro impacto, ela ainda estava na maternidade, né? Vamos resolver o problema, né? E ele teve suporte de fisioterapia ainda na maternidade, quer dizer, a família já saiu engajada, comprometida. Hoje ele é um belíssimo profissional, cuida da parte de finanças de uma grande empresa daqui da cidade, né? E inclusive é colocado pelos seus chefes que ele é uma pessoa extremamente focada e eficiente, né? Quer dizer, o que poderia ser entendido como
uma restrição, é uma grande qualidade dele enquanto profissional. Eu acho que aí vale a gente comentar um pouco, então até voltando, né, para a questão do enfoque, do próprio conceito de deficiência, que se nós formos olhar no dicionário, né, a deficiência é algo que está sempre vinculado à anormalidade, à má qualidade, à insuficiência, à anomalia, patologia. Então, a incapacidade sempre, né? E acho que isso, de uma certa forma, foi fazendo com que as relações estabelecidas com as pessoas com deficiência fosse a partir dessa compreensão, né, de deficiência como alguma coisa muito ruim, porque falta, não está bom, não tem o suficiente, né? Então, acho que também um dos grandes desafios que eu vejo e que nós temos hoje, né, nas cidades, nos diferentes espaços, é a própria mudança do conceito, né, em que a gente vê a deficiência como uma condição, uma diversidade, que inclusive pode fazer parte da vida de qualquer um de nós a qualquer momento, em qualquer situação. Seja transitório ou não. Claro. Então, aí a própria compreensão do que é deficiência como condição, como uma característica da pessoa, como uma das características que uma pessoa tem, implica aí a questão do recurso. Sim. Né? Então, quando eu sei, então, qual é a deficiência, se é uma deficiência física, sensorial, intelectual, qual é o recurso que essa pessoa precisa para que ela possa, assim como qualquer um, estar nos espaços, seja da terapia, seja do lazer, seja, né? E aí eu encontrei, né, nessa sua fala, um outro desafio, né? Que bom. Que é a questão, né, dos modelos mesmo de intervenção, né? Os modelos que ainda, os profissionais normalmente têm uma atuação muito segmentada, né? Os profissionais, a multidisciplinaridade ela existe, mas não há interação. A interação ela ainda é difícil, seja na área da saúde, seja na intersetoriedade da saúde com as outras áreas, né? Na área física, educação, lazer, cultura, ainda existe essa dificuldade. E os modelos de reabilitação de intervenção que ainda são muito centralizados, na minha opinião, né? Não é a minha opinião, inclusive é a opinião da Organização Mundial de Saúde. Um dia eu descobri que a Organização Mundial de Saúde pensa como eu. Falei, nossa, né? Como eu sou modesta, como eu sou modesta. Mas a gente ainda tem um modelo centralizado, os profissionais, as equipes ficam num centro de reabilitação e muitas vezes a gente desconhece a realidade que aquele indivíduo tem na comunidade, principalmente o cidadão que usufrui dos benefícios do SUS, que também nessa área evoluiu bastante, né? Sim. Então, eu preciso conhecer a casa, eu preciso conhecer a escola, eu preciso conhecer a igreja, o supermercado, da onde do entorno, né? E eu, do meu centro de reabilitação, muitas vezes, né, super equipado, eu faço a minha parte, entre aspas, né? E muitas vezes a reabilitação ela não se concretiza, porque dentro da comunidade, às vezes, ele não pode usufruir daquilo que ele teve como ganho biológico, né? Então, acho que existe no mundo, né, um movimento no sentido de essa reabilitação sair desses centros, grandes centros de reabilitação, eles não devem deixar de existir, mas que, em muitas ocasiões, você não precisa de grande e alta tecnologia e alto custo para você capacitar uma criança, uma família, para sua inclusão, né? E daí eu acho que bem falta interessante isso. Uma política pública, de maneira geral, por exemplo, você estava falando que tinha aquela família que era uma casa BNH adaptada. Isso. Né? Uma grande luta que a gente tem hoje é para estabelecer, dentro dessa política de cotas de unidades de interesse social adaptadas. Né? Então, se eu tivesse 5% das unidades projetadas já em condições de habitabilidade para qualquer pessoa com restrição de mobilidade, eu atenderia uma demanda reprimida enorme, que não se apresenta. Muitas vezes eles não se apresentam porque, se eu for fazer um quarto para uma pessoa que faça uso de cadeira de rodas, por exemplo, eu vou precisar minimamente de 15 metros quadrados. Né? A gente tem um código de obras aqui em Campinas que permite dormitórios, em sendo o terceiro dormitório, de até 8 metros quadrados. Né? Em 8 metros quadrados, essa pessoa não vai conseguir circular com a cadeira. Então, portanto, ela vai entrar no colo, vai ser colocada numa cama. Né? Então, ela não vai nem conseguir viver em condições um guindaste mínimas, né? Ou um guindaste, né?
Então, acho que se a gente tem uma política pública que estabelece, né, unidades habitacionais adaptadas, se a gente tem uma política pública que estabelece calçamento nessas periferias, né, as calçadas com faixa livre para pedestres, né, de maneira geral, transitem, né, por essas e que eu tenha traçados de ônibus que de fato vão até essas pessoas, eu garanto inclusão também, né? Então, acho que a política pública ela ainda não privilegia essas populações menos abastadas, vamos dizer assim, né? E aí entra um outro aspecto interessante nessa questão, né, Débora? Da população aí mais abastada, né? Vocês estavam falando do acesso, né? Então, a gente amplia, né, esse conceito de acesso, porque aí o acesso não é só chegar aos espaços. Não, né? Com certeza. Mas é a gente conseguir garantir o acesso, usufrua, a né? permanência Sim. e o sucesso, seja no sentido do usufruir para uma situação de lazer, seja na questão da escola, né, que essa criança, que esse jovem possam chegar à escola, entrar na escola, permanecer na escola, transitar nos diferentes espaços da escola de aprendizagem e aí poder sair. Então, hoje, mais do que garantir o acesso, é a gente lutar para que se garanta a permanência e o sucesso. Exatamente. Né? E o sucesso no sentido assim, se eu sair para me distrair, que eu consiga fazer isso. Né? Se eu sair para ir ao médico, que eu consiga chegar lá. Se eu sair para fazer compras, que eu consiga fazer as compras que eu preciso. E quanto mais autonomia, melhor, né? Exatamente. Então, o ir e vir é para todos, né? Exatamente. Não é só para alguns. E aí eu acho que no próximo bloco nós podemos tratar disso um pouco. Quer dizer, quando nós falamos de inclusão, aqui nós estamos nos referindo à inclusão de pessoas com deficiência, mas inclusão é uma palavra tão bonita, né? Inclusão é para todos. Então, como é que fica essa questão mesmo? E a questão também, da formação, né? Dos profissionais eu acho também, que no né? próximo bloco a gente pode falar falar sobre isso. Tá ótimo. Tá Voltamos já.